falar sobre conservadorismo, chama aqui o Christian. Christian, chega mais de um pedaço aqui, Christian. Meus amigos, bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu prometo que eu vou ser bem breve e o mais didático possível. O tema que me foi proposto foi o conservadorismo, meus amigos. E eu acho que isso se faz muito necessário entre nós aqui, principalmente no contexto em que nós estamos vivendo, porque existe na suposta direita brasileira, né, na nascente direita brasileira, alguns equívocos em relação àquilo em que nós deveríamos, ou pelo menos achamos que acreditamos. Será que nós, de fato, entendemos o que é o conservadorismo? Já foi citado hoje aqui, né, que, de acordo com algumas pesquisas, o brasileiro ou o joseense, em sua grande maioria, se constitui de conservadores. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui, eu quero pedir a atenção de vocês. Novamente, eu prometo que eu vou ser bem breve. As perguntas que são feitas, geralmente, nessas pesquisas, são perguntas de ordem moral. Por exemplo, quando eles chegam numa pessoa na rua, eles perguntam se essa pessoa ela é a favor ou contra o aborto. Eles perguntam se essas pessoas são a favor ou contra a liberação do uso de drogas. Gente, isso daí é fato. A maioria dos brasileiros são contra esse tipo de coisa. A maioria de nós somos contra a bandidagem. Somos a favor de uma sociedade mais segura, porque também vai respingar em nós. Mas se nós formos um pouco mais profundo a respeito daquilo que significa ser conservador, nós vamos entender que conservadorismo, meus amigos, não tem nada a ver, aliás, não tem somente a ver com questões de ordem moral. Porque muitas pessoas que se dizem contra o aborto também votaram no PT. Muitas pessoas que se dizem contra a liberação do uso de drogas gostam, pessoas que se dizem cristãs, gostam e flertam com partidos de esquerda. E por que isso acontece? Porque essas pessoas não entenderam o que significa ser um conservador. Irmãos, acho que eu estou na igreja, amigos. Conservadorismo vai muito além dessas questões de ordem moral. Inclusive, eu deixei anotado aqui uma coisa. Essa palavra, esse termo, conservadorismo, ele não vai explicar muito bem a profundidade do que se trata ser um conservador. Amigos, ser um conservador é uma coisa muito complexa. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para a gente é o que nós queremos conservar. Quando nós nos declaramos abertamente, eu creio que todos aqui se entendem como sendo conservadores. Quando nós declaramos abertamente como sendo conservadores, o que nós estamos querendo preservar ou conservar na nossa sociedade? Será que nós também não temos um quê, né, de progressismo? Até mesmo Olavo de Carvalho ele dizia uma coisa e é a mais pura realidade. Nem todo conservador é 100% conservador. E nem todo progressista é 100% progressista. Em alguns momentos, nós seremos também progressistas, porque nós buscamos o progresso. O conservador não é alguém que fica parado no tempo, estático, preservando coisas que já não funcionam mais. O Bruno Garchagen, ele vai dizer o seguinte, que o conservador ele é alguém que olha para o passado como um sábio conselheiro. O conservador ele é alguém que olha para aquilo que deu certo e pretende preservar isso, para que isso surta efeitos positivos na sociedade. Se nós fôssemos 100% conservadores, eu tenho certeza que a maioria das mulheres que aqui estão não teriam, por exemplo, o direito ao voto. Eu quero crer, pelo menos, que todos nós aqui somos a favor do direito ao voto feminino. Né? Nós somos a favor, por exemplo, de que as mulheres tenham um emprego fora de casa. Então, nesse sentido, nós buscamos sim um progresso. Nesse sentido, nós buscamos sim uma evolução da nossa sociedade. Mas eu quero partir da premissa que o Roger Scruton, ele vai partir do seu livro e ele diz o seguinte: o conservadorismo, ele advém da consciência de que as coisas admiráveis, elas são facilmente destruídas
Ou seja, os bons princípios, os bons costumes, o bom funcionamento da sociedade, o tecido social saudável, ele é facilmente destruído, mas não são facilmente construídos. Quando nós dizemos isso, nós vamos entender um pouquinho desse processo de subversão social em que nós estamos passando no nosso dia hoje, na nossa era atual. Coisas que antigamente eram consideradas como sendo positivas, hoje em dia são taxadas como sendo retrógradas. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo um vídeo, né? Salvo engano é a Marilena Chauí, que ela dá um grito, né? Ela vocifera dizendo: eu odeio a classe média, porque tudo que tem de reacionário está ali. Só que ela esquece que ela também faz parte da classe média. Esse processo de subversão, meus amigos, da sociedade, ele está presente. Desde o vendedor de batata lá na esquina, até o ministro da Suprema Corte. Então o que nós precisamos entender? Quando se trata de conservadorismo, nós precisamos saber que o que nós queremos preservar é aquilo que deu certo. É aquilo que contribui para o bom andamento da nossa sociedade. E quando nós falamos de destruição social, nós estamos falando de um meio que é utilizado para se alcançar a revolução. Nós temos uma revolução em curso no nosso país. Não é uma revolução nascente. Já foi citado que a direita dormiu nos últimos 40 anos. Eu quero ir um pouco mais além. Eu quero dizer que no Brasil hoje, essa é a minha opinião, você tem todo o direito de discordar, nós não temos uma direita conservadora, no sentido pleno da palavra. O povo não sabe o que quer. O povo não sabe o que pede. O povo não sabe o que esperar. O conservador, lembra que eu falei da ordem moral nas pesquisas que apontam o brasileiro como sendo maciçamente conservador? O mesmo brasileiro que se aponta como sendo maciçamente conservador, ele é o mesmo brasileiro que espera uma solução vinda do governo. Irmãos, de novo, na sua gênese, o conservador ele não acredita no governo. Nós sabemos que do governo, que do Estado, não pode vir algo bom, no sentido de que não é o Estado que vai resolver o problema da nossa vida. O nosso amigo que me precedeu aqui, ele disse que a noção de liberdade é um ceticismo estatal, ou seja, nós não acreditamos, nós não vamos esperar que o governo resolva a nossa vida. Eu lembro que uma vez eu estava escutando um filósofo falar a respeito do pessimista. E ele diz que o pessimista é aquela pessoa que diz, olha, alguém precisa fazer alguma coisa. E aplicando aqui no nosso contexto, o brasileiro ele diz, olha, algum político tem que fazer alguma coisa. Algum estadista tem que fazer alguma coisa. Algum juiz tem que fazer alguma coisa. Alguma autoridade tem que fazer alguma coisa. Mas nunca somos nós. Roger Scruton ele vai partir de um princípio muito interessante. Ele vai dizer que a livre associação, ou seja, algo basicamente semelhante àquilo que nós estamos fazendo aqui, é um dos principais motores da sociedade. O que isso significa? Que a chave da mudança social, a chave da preservação do tecido social, não está nas mãos do governo, mas está nas mãos do povo. Então é por isso, me desculpem, tá? Eu sei que muita gente vai até mesmo não gostar de mim depois disso. É por isso que eu fui diametralmente contra aquilo que as pessoas estavam pedindo nas manifestações de novembro e dezembro. As pessoas, e eu entendo esse sentimento, as pessoas estavam pedindo uma intervenção de um órgão do Estado para livrá-los do próprio Estado. Amigos, prestem bem atenção. E vejam o que eu estou tentando dizer para vocês. Se nós somos conservadores, uma das principais noções que nós precisamos carregar conosco é que a chave da mudança social começa no eu, na primeira pessoa do singular. Depois expande-se para o nós. Então somos nós quem precisamos fazer alguma coisa. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo já foi dito aqui hoje. É a virtude da coragem. Porque se você não tiver coragem, você vai dizer que a virtude ela não foi conveniente num determinado momento. Você não vai ter apreço à verdade.
Então o primeiro passo é ter coragem de tomar uma atitude. E o segundo passo é buscar o esclarecimento. Porque se nós não sabemos o que está acontecendo, e eu vou concluir daqui 4 minutos. Se nós não sabemos para onde ir, o gato lá do Mágico de Oz já diz, né? Qualquer caminho serve. Então você vê nesses movimentos sociais que aí estão, né, que se auto-intitulam direita conservadora, um bando de pessoas pedindo cada um uma coisa. E aí um puxa de um lado, o outro puxa de outro, e ninguém sabe o que quer. E o camarada que está gritando solitariamente, tentando mostrar um caminho viável para as pessoas, ele é taxado como louco. Ele é taxado como autoritário, como sabichão. Eu lembro que até o Alan dos Santos, né, ele dizia, e ele diz até hoje, né, a direita brasileira, ela gosta do youtuber tic-tac. Lembra aquele pessoal que ficava falando, olha, tic-tac, mais 72 horas, mais 24 horas e alguma coisa vai acontecer. Enquanto os mais esclarecidos, e quem é aluno do Olavo aqui sabe, eu sou aluno do Olavo desde 2012, que ele já dizia há décadas que aquilo que nós estávamos fazendo ali não era viável, meus amigos. Então o que eu quero dizer para vocês? O que eu quero transmitir para vocês? Ser conservador não é fácil. Ser conservador é difícil. Porque preservar algo requer esforço. A nossa luta ela é maciça. Ela é enfadonha. E a luta dos nossos adversários ideológicos, ela é uma luta recreativa. Essas não são palavras minhas. São palavras do próprio Scruton. Então olha o que ele está dizendo. Olha, ser conservador não é fácil. Exige que você primeiramente entenda o que é ser conservador. E eu sei que muitas pessoas não gostam de estudar. Amigos, sem esclarecimento, sem estudo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quando a esquerda nos apelidava de gado, infelizmente, muitas das vezes, me desculpa se você discorda de mim, infelizmente, muitas das vezes eu atribuía a razão a eles. Porque a pessoa não se propõe a entender o que está acontecendo. A pessoa não se propõe a comprar um livro, a fazer uma pesquisa histórica, a buscar algo de bom, mas ela sai dando opinião. O brasileiro ele tem mania de achar que todo e qualquer assunto é semelhante ao futebol. Eu detesto o futebol, gente. Mas eu acho engraçado quando o pessoal se reúne e começa a conversar, eles começam a conversar como se eles fossem técnicos profissionais. E aí ele vai achar que a política é igualzinha. Ele começa a falar sobre política, sobre alguns assuntos de elevada importância e complexidade, como se ele fosse doutor naquilo ali. E aí quando alguém traz uma informação verídica, uma informação profunda, e que levaria essa pessoa a um bom desfecho, ela começa a vociferar contra essa pessoa. Amigos, eu disse que eu seria bem breve. Eu acho que eu só dei uma pincelada do que eu queria falar para vocês, o tempo não permite. Esse assunto é um assunto muito complexo. Conservadorismo é uma coisa que exige esforço para você entender. Porque, como eu disse, o próprio termo que designa essa ideia não vai refletir o que de fato é. Porque é uma coisa muito mais profunda. Assim como mesmo o termo esquerda e direita. Alguém aqui diz, olha, eu sou de direita, o outro diz, olha, eu sou de esquerda. É um termo que não vai refletir mais a realidade da nossa sociedade. É uma coisa muito mais profunda. Mas se eu posso deixar um recado para vocês hoje aqui é, estudem, busquem conhecimento e se esclareçam. Colhem em pessoas, grudem em pessoas que têm um pouco mais de conhecimento que você. Tá bom? Não fica esperando em pessoa aí, em youtuber, TikTok, em gente que traz informação que a gente quer ouvir. Mas busquem informações que nós precisamos ouvir. Tá bom, meus amigos? Eu agradeço a minha fala. Deus abençoe.